Os tratores eram muito caros, os cavalos tinham sumido dos campos por causa da guerra. Aí alguém pensou, por que não adaptar o nosso carro de passeio a uma máquina agrícola? Nessa história eu vou te falar um pouquinho do início dos tratores nos Estados Unidos e como a guerra contribuiu para isso. Seja bem-vindo ao Mundo da Graxa, o seu canal de cultura automotiva. Aqui você confere diversas histórias sobre veículos e motores e várias delas são exclusivas, hein? Eu sempre tento trazer assuntos diferentes aqui. Então se você gosta disso, já curte, se inscreve para se juntar a gente aí. Eu não gosto de enrolação, então vamos direto ao vídeo. No início dos anos 1900, os tratores eram a vapor. Só que eram máquinas grandes, pesadas, caríssimas e de difícil operação. Afinal, não era só virar uma chave, né? Tinha que ter toda uma preparação para trabalhar com um trator a vapor. E nem mesmo guiar ele era fácil. Não preciso nem dizer que só os muito ricos conseguiam ter um trator, né? Surgem então os primeiros tratores a querosene, mas eles também tinham problemas. Continuavam sendo grandes, pesados, caríssimos. O querosene não desenvolvia muita potência, dava problema constantemente e para você achar querosene para abastecer esse trator também não era nada fácil. Por esse motivo, os cavalos continuaram sendo a força motriz do campo. E várias empresas se desenvolveram, inclusive criando implementos agrícolas puxados por cavalos, ou seja, para produzir dependiam de cavalos. Só que em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial e ela foi uma guerra puxada por cavalos. Nessa época os motores estavam muito no início, ainda eram motores fracos, até tinham veículos, mas em pequena quantidade. E os cavalos serão a força motriz dessa guerra. Eles que vão puxar armas, munições, soldados, ambulâncias, enfim. A guerra começou a demandar muitos animais. Isso chegava ao ponto de ingleses, franceses chegar nos Estados Unidos e comprar 80, 90 mil cavalos de uma vez só. Isso era só uma fração, porque essa é uma parte muito triste da nossa história. Morriam cerca de 5 mil cavalos por dia no auge da Primeira Guerra. No total, ao fim do conflito, estima-se que 8 milhões de animais perderam a vida. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas era muito triste para eles porque eles também ficavam com medo, tinham estresse, sofriam com trabalho exaustivo, as máscaras de gás deles eram meio adaptadas, então eles tinham diversos problemas respiratórios, além do soldado que se apegava no animal naquele momento mais frágil da vida dele, que é a guerra, e quando perdia o animal também ficava mal, né? E como resolver essa falta de animais no campo? A indústria americana começou a desenvolver tratores melhores. E aí surgem os primeiros tratores a querosene um pouco mais confiáveis. E um deles, inclusive, veio para o Brasil. Trata-se do Titan, feito pela IHC. Foi encontrado um trator desse no estado bem deplorável, numa fazenda em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e depois foi restaurado e parece que hoje está no Museu do Agroman. Mas para vocês terem noção, desde aquela época já vinham tratores assim para o Brasil. Outro muito famoso foi o Moline Plow, que até era mais versátil, mas cara, esses tratores ainda eram muito caros, muito longe do homem do campo. Foi então que alguém pensou, por que não utilizar os nossos próprios veículos como força de tração no campo, fazer uma adaptação e utilizar para as duas coisas? A princípio seria uma boa ideia. E então a Farm Tractor Company produz um kit que eles vendiam muito mais barato do que um trator. É claro que você conseguiria, segundo eles, em 2 horas, transformar um Ford T em uma máquina agrícola. Trocava ali as rodas traseiras por pneus de aço maiores, mexia no cardan e você teria uma máquina agrícola. E, como eu disse, caso você precisasse do veículo normal, em 2 horas você desmontava e montava um Ford T normal de novo. Só que as vantagens ainda iam além. Imagine que o Ford T tinha luz, então agora você poderia trabalhar à noite. Além disso, cavalos podem acordar estressados, mal-humorados, ficar doentes, se machucar. Um carro não, ele não se machuca e não cansa, pode trabalhar o quanto você quiser. E um cavalo come o tempo todo. Já um Ford T não, a hora que você desliga ele do trabalho, ele só consome enquanto produz. Então, era uma ideia de gênio, né? Mas obviamente que um Ford T nunca foi pensado para um trabalho exaustivo desse, para um uso severo desse. E sem modificações de motor, de óleo, de filtros, de caixa de transmissão, é claro que não demorava muito eles abriam o bico, né? Não aguentavam aquele trabalho. E esse papo de que em 2 horas você conseguia mudar ele de volta para um Ford T normal era balela. Uma revista chegou a fazer um teste e, nossa, uma pessoa sozinha não conseguiria fazer e demoraria quase um dia inteiro para fazer essa modificação. Só que como os Ford T's estavam muito baratos nessa época, tinha gente que não se incomodava de ter um só para trabalho e um só para usar no dia a dia. Afinal de contas, um trator era muito mais caro, né? O Brasil teve algo parecido, mas foi o Jeep muitos anos depois. E funcionava melhor, né, cara? Porque não preciso nem dizer para você a diferença que tem entre um Ford T e um Jeep, mas isso é história para outro vídeo.
Mas voltando ao Ford T, aquilo não ia demorar muito tempo, porque a guerra acaba em 1918 e começam a surgir diversas marcas novas no mercado de tratores que começam a baratear. Porém, é claro, não dá para negar que foi uma tentativa válida, afinal, eles não tinham alternativas. E nessa história a gente percebe o quanto a necessidade é a mãe da invenção. Se não fosse por isso, novas marcas de tratores provavelmente não teriam surgido tão logo ali nos Estados Unidos. Se você gosta de cultura automotiva e gostou dessa história e acha que merece um like, deixa o like, se inscreve e até a próxima.